Olá, amados, graça e paz. Se você ainda não me conhece, eu sou Mendes, líder do Ministério Ensina-nos a Orar. Um ministério acolhedor, sem fronteiras, aberto a todas as pessoas, de todas as religiões e igrejas, a todos os povos e raças. Nós temos como objetivo ensinar os cristãos sobre os textos bíblicos e a como orar com poder. Ensinar a fazer orações que vá além da oração comum e que faça o Espírito de Deus produzir algo sobrenatural na sua vida, criando em seu coração uma paixão consumidora ao ouvir o seu clamor quando você disser: Senhor, ensina-me a orar. É o ouvir do seu clamor, junto com o clamor do grupo de intercessores do nosso ministério, que transformará a sua vida. E como eu posso garantir que sua vida será transformada? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sendo uma oração incomum, ela alcança os céus. E sobre isso está escrito: peçam e vocês receberão. Batam, e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Essa garantia está no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículos 9 e 10, e também em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 7 e 8. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é a prova pela qual você está passando, mas eu sei que pelo precioso nome e o sangue de Jesus, onde seu coração quiser ir, as suas pernas lhe conduzirá até lá. Nessa atmosfera de fé, mesmo que você não esteja passando por nenhum juízo, mas desejando interceder pela vida de seus irmãos em Cristo, eu lhe convido a fazer um propósito com Deus. Um propósito de 40 dias, assim como Cristo ficou 40 dias orando no deserto. E, usando a arma de batalha espiritual, essa oração em comum que Jesus mesmo nos ensinou, coloque sua causa diante de Deus e depois desse tempo, nos deu o seu testemunho para a edificação da fé de todos os irmãos. Essa oração foi adaptada por mim para que seja feita na terceira pessoa, porque eu entendi que devemos seguir a um princípio espiritual que está no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Pois onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Embora você possa fazê-la individualmente, se possível, convide alguém para orar junto com você. Escolha um local silencioso e crie uma atmosfera de paz. Finalizando essa introdução, eu quero lhes apresentar os 7 princípios fundamentais que nos dá a garantia de que nossas orações incomuns serão atendidas. O primeiro princípio, nós já vimos no texto de Lucas 11, versículo 9 e 10, e Mateus 7, versículos 7 e 8. O segundo princípio está em Marcos, no capítulo 11, versículos 24. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. O terceiro princípio está no livro de João, no capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para você que é novo na fé, eu tenho algo mais a acrescentar. O significado sobre o que é estar em mim. Em Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 28,
nos dá uma compreensão da frase em Cristo e o que significa. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo está falando aos cristãos na Galácia, lembrando-lhes de sua nova identidade desde que colocaram sua fé em Jesus Cristo. Ser batizado em Cristo significa que se identificam com Cristo, tendo deixado suas velhas vidas pecaminosas e recebendo plenamente a nova vida em Cristo, como está em Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, e em Lucas, no capítulo 9, versículos 23. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Várias passagens da Escritura se referem ao crente estando em Cristo. Vejamos os que está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 14, em Filipenses, no capítulo 1, em Romanos 8, versículo 1, e também em Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, que diz: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deus, queridos, é justiça perfeita. Ele não pode simplesmente ignorar ou desculpar o pecado. Isso não seria justo. O pecado precisava ser pago. Toda a ira que Deus detém contra o mal foi derramado em seu Filho. Quando Jesus tomou nosso lugar na cruz, ele sofreu o castigo do nosso pecado, tudo aquilo que nós merecíamos. Suas últimas palavras antes de morrer foram: está consumado. Como visto em João, no capítulo 19, no versículo 30, o que estava consumado? Não apenas a sua vida terrena. Como provou 3 dias depois, ela não estava concluída. Nós podemos ver claramente isso em Mateus, no capítulo 28, no versículo 7, e também em Marcos, no versículo 16, capítulo 6, e em 1 Coríntios 15, 6. O que Cristo consumou na cruz foi o plano de Deus para redimir o seu mundo caído. Quando Jesus disse, está consumado, ele afirmou que havia pago com sucesso por todos os nossos atos de rebelião, no passado, no presente e também no futuro. Estar em Cristo, queridos, significa que aceitamos o seu sacrifício como pagamento por nosso próprio pecado. O nosso registro criminal contém todos os pensamentos, atitudes ou ações pecaminosas que já cometemos. Nenhuma quantidade de autolimpeza pode nos tornar puros o suficiente para garantir o perdão e um relacionamento com Deus. Pois sem Cristo, somos todos considerados injustos sem exceção de nenhum. Isso está muito claro lá em Romanos 3, no capítulo 10 e 12, no versículo 10 e 12. A Bíblia diz que em nosso estado pecaminoso natural, nós somos inimigos de Deus. Nós podemos observar isso no capítulo 5, no versículo 10. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor, ele troca de registro conosco. Ele troca a nossa vida de pecado por sua vida, cuja troca é totalmente agradável a Deus. Isso está posto lá em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 21. Uma troca divina ocorre ao pé da cruz. Nossa antiga natureza de pecado, pela sua natureza perfeita. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para entrar na presença de Deus,
Nós devemos estar escondidos na justiça de Cristo. Estar em Cristo significa que Deus já não vê nossas imperfeições. Ele vê a justiça do seu próprio Filho, como está em Efésios no capítulo 2, versículo 13, e em Hebreus no capítulo 8, versículo 12. Somente em Cristo é a nossa dívida do pecado cancelada, nosso relacionamento com Deus restaurado e nossa eternidade garantida, como está escrito em João no capítulo 3, versículos 16 a 18, e do capítulo 20, no versículo 31. Amém, queridos? O quarto princípio que garante que a oração em comum alcança os céus e que as nossas petições serão atendidas, está no livro de Marcos, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará vossas ofensas. O quinto princípio está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 42. E retirou-se outra vez para orar e disse: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O sexto princípio nós podemos encontrar em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Por fim, amados, o sétimo princípio está em João, no capítulo 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cientes de todas essas coisas e de tê-las praticado, o que nos leva a sabermos como orar com poder, vamos louvar a Deus por suas múltiplas misericórdias e depois podemos começar. And the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring the wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. Hey. You are breaking new ground. So make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old fears,
Jesus, renew right out of me. Jesus, renew right out of me. Jesus, renew right out of me. Vamos começar nossa oração? Fechem os olhos e repitam comigo. Espírito Santo, em nome de Jesus, revela-nos toda a sua intimidade. Por favor, manifesta-se em tudo o que estamos fazendo. Enche as nossas vidas, as nossas famílias, nosso ministério com a presença manifesta da glória do Pai. Senhor, comissiona anjos ministradores para trabalharem conosco ao longo de todo o dia de hoje. Nós invocamos a força e a capacitação dos céus para nos auxiliarem em todas as nossas dificuldades, medos ou inseguranças. Não permitimos que esses sentimentos ruins cresçam e nem permaneçam dentro de nós, mas ordenamos que seja lançado fora no poder do nome de Jesus. Sonda-nos, Senhor, e veja se existe em nós algum caminho mau. Ministério do Espírito Santo, venha sobre nós. Tu és o Paracletos, Tu és o Consolador, Tu és aquele que vem estar conosco ao nosso lado. Nos ajude convencendo-nos da justiça, do juízo e do pecado. Todo estado de mente cauterizada que possa nos impedir de nos achegarmos com ousadia e intrepidez junto ao trono do Pai, comece a ser quebrado e revertido agora pelo ministério do Espírito Santo, o único que pode nos convencer a andarmos em santidade. Nós chamamos agora o ministério da reconciliação. Pelo poder do sangue e do nome de Jesus, pedimos que sejamos reconciliados com Deus e com todas as demais pessoas. Decidimos perdoar a quem não merece ser perdoado. E decidimos pedir perdão a todos a quem ferimos, pecamos, causamos prejuízo, constrangimento e nunca fizemos restituição. Recebemos pela fé no Senhor, pela fé na Sua palavra, o perdão completo de todos os nossos pecados, todas as expressões de rebelião e todas as manifestações de iniquidades familiares. Pai nosso que estás no céu, Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Abba, Pai, Pai eterno, Tu que estás entronizado, reinando como Rei assentado no seu trono de glórias aí no céu, nós te chamamos, nós invocamos a Tua manifestação na terra dos viventes com todas as forças dos nossos rins e com a convivência pacífica do interior, nós declaramos: venha e manifesta-te a nós e através de nós. Senhor, manifesta-te hoje para que saibam que Tu és Deus. Nós construiremos um trono de adoração, um trono de obras de justiça, um altar de ações de graças, um altar de sacrifícios de louvor, sacrifícios pacíficos, ofertas de gratidão, para que também Tu sejas recebido como Rei na terra dos viventes. Nós Te entronizamos em nossas vidas, nós Te entronizamos sobre as nossas famílias, nós Te entronizamos sobre as circunstâncias em que estamos vivendo atualmente. Santificado seja o Teu nome. Nós decidimos santificar o nome do Senhor pela obediência em nossas vidas hoje. Nós seremos restauradores do nome do Senhor em nossa geração. Nome acima de todos os nomes, nome santo e poderoso que não deve ser tomado em vão. Nós santificamos o Seu nome, Senhor, proclamando-o, fazendo-o conhecido e invocando em todos os lugares, mas de modo especial nos lugares de densas trevas espirituais,
de ambientes espirituais pesados, pois só tu podes dissipar todo o mal quando o teu nome for invocado. Venha a nós o teu reino. Senhor, rasga os céus de bronze, quebra os céus de ferro, destrua toda resistência espiritual, toda a influência cósmica da maldade, dos principados, das potestades, dos espíritos dominadores, dos espíritos maus que operam no cosmos, que operam no segundo céu, que operam nas regiões intermediárias, nas regiões celestes, sejam destruídas agora todos os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Pai, seja estabelecida a casa do Senhor, seja estabelecida a escada de Jacó, casas de Deus, porta dos céus, que um redemoinho de fogo com anjos, com manifestações de glória, relâmpagos, luzes, sejam estabelecidos agora, ligando os ambientes espirituais, ligando as regiões dos céus com as necessidades da terra. Que essa atmosfera de glória que o Senhor tem aí no céu, ao redor do seu trono, com anjos, arcanjos, querubins, serafins, 4 seres viventes, rosto de leão, rosto de águia, rosto de novilho, rosto de homem, que esses 24 anciões, com suas coroas de ouros e vestes brancas, que essas atmosferas de adoração ininterruptas aí no céu se conecte com as atmosferas das nossas casas, dos nossos trabalhos, das nossas vidas, das nossas almas, do nosso espírito, com as atmosferas dos nossos interiores, com as misérias espirituais aqui da terra, comecem a ser transformadas agora. Não permitiremos que ninguém determine qual a atmosfera do nosso dia. Nós mudamos agora a atmosfera das nossas casas. Nós mudamos a atmosfera do nosso casamento. Nós mudamos a atmosfera financeira. Nós mudamos a atmosfera de todo o ambiente acadêmico. Nós mudamos o ambiente, a atmosfera, o espírito das empresas onde trabalhamos. Atmosferas celestes comece a invadir as atmosferas da terra. Coluna de fogo, coluna de luz, um Sulam Rashanai, abra-se os céus, estabelece a escada de Jacó, venha entrar em comunhão conosco. Rasgas os céus, Senhor, e desce ao nosso encontro. Nesse dia, nós iremos estudar, trabalhar, produzir, gerar resultados com os céus abertos sobre nossas cabeças e perceber, discernir a equipe angelical que o Senhor já estabeleceu e estão posicionadas ao nosso redor. Seja feita a tua vontade, como é no céu, também na terra. Nós decidimos submeter nossa vontade pessoal à vontade perfeita e soberana de Deus para nossas vidas. Cremos que sua palavra é verdade e ela afirma que sua vontade é boa, sua vontade é perfeita e agradável. Renunciamos o nosso eu interior, a nossa vaidade, nosso orgulho independente e decidimos tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. Decidimos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Decidimos focar em Cristo Jesus crucificado no Calvário e não deixar que nossa alma entre em dúvida, e não deixar que a nossa alma entre em colapso, e não deixar que a nossa alma egoísta nos leve a um estado de duplo ânimo, dupla alma, e faremos como nos aconselha Tiago 1,8. Nós arrancamos toda inconstância do nosso caminho. Nós arrancamos toda alma dupla, alma dobre, coração dividido, mente fragmentada e polarizada entre 2 deuses, entre 2 polos, entre 2 decisões, entre o certo e o errado, entre 2 sistemas de valores. Nós renunciamos e rejeitamos o sistema de valores do mundo,
Nós recebemos dos céus um download diretamente da sala do trono com o sistema de valores dos reinos dos céus. Muda o disco rígido do nosso computador. Muda o sistema de valores na nossa mente pelo toque do teu Espírito Santo. Alma egoísta, alma dobre, alma inconstante, alma que é levada de um vento para o outro como a onda do mar. Em nome de Jesus, nós ordenamos que todos os fragmentos de alma comecem a ser reintegrados ao nosso ser, à nossa estrutura, ao nosso psique, a uma só alma, um só coração, uma só mente, um só sistema de valores, um só objetivo, um só foco, uma capacidade sobrenatural de conectar e reter resultados. Em nome do Senhor Jesus, que o seu sangue comece a receber os fragmentos de alma sendo reintegrados em um só coração. Nós seremos um só espírito com o Espírito de Deus. Nós seremos uma só alma, uma só mente com a mente de Cristo, a mente renovada, a mente transformada pela palavra de Deus. Decreto que na terra dos viventes prevaleça a vontade do Senhor, que os homens obedeçam na terra, assim como o Senhor é obedecido nos céus. Sua vontade seja estabelecida entre nós. Sua vontade mate e destrua o egoísmo da nossa independência, a nossa orfandade, a nossa rebelião, a nossa obstinação, todo o estado crônico de alma cauterizada pela rebelião, pela maldade, pelo pecado, pela revolta ou amargura contra a igreja, contra pastores e líderes do meu passado. Nós decidimos perdoá-los, mesmo sabendo que são ou foram falsos sacerdotes, falsos profetas. Nós decidimos perdoá-los, assim como o Senhor já nos perdoou. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Ramat Sobá, pão nosso de cada dia. Senhor, nós recebemos a nossa porção completa e abundante de maná. Maná financeiro, a provisão para o dia de hoje. Assim como o seu povo no deserto ficou maravilhado com a sua alma satisfeita e alegre, com a provisão sobrenatural e falaram entre eles: o que é isso? Maná. Assim nós também ficaremos com a nossa alma alegre, satisfeita, plenamente suprida e realizada por sua intervenção financeira, provendo materialmente todas as nossas necessidades, de modo que seja abundante, que nós tenhamos sempre em dobro para suprir aos nossos necessitados que o Senhor enviar até nosso encontro, e dai-nos hoje o dinheiro que necessitamos para cumprir a sua vontade, cumprir com nossa identidade o nosso destino no reino de Deus. Tira a nossa alma, tira a nossa mente, tira nosso espírito de toda e qualquer prisão emocional e espiritual. Correntes de bancarrotas caiam por terra agora, correntes de enfermidades, correntes de prejuízos, roubo, falência, saque, caia por terra agora em nome de Jesus. Encerrem-se os ciclos de falência econômica. Nunca mais seremos escravos financeiros. Toda frustração comercial, material, seja arrancada agora de nossas emoções, das nossas lembranças, do nosso passado, do nosso presente, ainda que nós creamos, mas pela fé. Nós sabemos da possibilidade de uma cicatrização acelerada. Como um bálsamo, o Espírito Santo, o Senhor irá curar todas as frustrações e feridas econômicas, materiais e financeiras do nosso passado. Abre, Senhor, uma janela de tempo curta, de modo que a cicatrização seja acelerada. Pelo poder do Espírito,
aquilo que os anos e o tempo não puderam cicatrizar, a tua glória e a tua presença curarão, mas que a nossa ansiedade não aborte todo o processo de amadurecimento. Decidimos vivenciar o processo de uma cura e de amadurecimento dentro do tempo que o Senhor determinar. Brote um poço de águas vivas no meio do deserto. Os príncipes, os nobres e magistrados já cavaram. Estamos cansados. Ainda que tenhamos areia e cascalho, porém, em nome do Senhor Jesus, nós decretamos: brota poço, brota olho d'água, suba os níveis e os volumes das águas, multiplique-se o nível da provisão financeira, pois beberemos nós, beberá nossa família e beberão todos os necessitados que o Senhor enviar ao nosso encontro. Traga ao nosso encontro pessoas sérias do reino de Deus, para que nós possamos discernir o coração de cada uma delas, para que nós possamos fazer ofertas financeiras, participar materialmente da vida e do ministério e dos frutos de cada uma delas. Sopra o teu vento e leva para longe de nós o profeta manipulador, o falso pastor, o imaturo. Que eu receba a minha vida, o galardão de participar financeiramente de ofertas sérias em solo produtivo. E não me deixe queimar a semente, semeando na vida de pessoas estéreis, na vida de pessoas que não honram o Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não permita que os demônios tomem vantagem sobre nós. Espírito Santo, não nos deixe falhar em nossa missão. Não ouça os argumentos de acusações dos nossos inimigos e sejam anuladas todas as orações contrárias, todas as acusações e todos os decretos de juízo contra nós. Sejam anulados os decretos de inveja, ciúme, conspiração. Estabelece agora um escudo de fogo, uma muralha de espinhos, anjos ministradores ao redor da nossa vida, nossa família, nosso ministério, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos professores, anjos administradores ao redor de todos os bens materiais e imateriais, anjos ministradores ao redor de todos os pastores de igrejas, ministérios que se associaram conosco através da rede missionária de evangelização, anjos administradores que auxiliaram a Jesus durante seus dias de ministério terreno aqui na terra, venham e se conecte conosco. Haja hoje multiplicação de pães e peixes, haja hoje na minha contabilidade multiplicação dos clientes, dos fornecedores, dos lucros e dos comissionamentos. Portas de emprego sejam abertas em nome de Jesus, dando ordem ao aparelho telefônico. Toque, rasgue o silêncio, chamem para entrevistas de emprego, chamem para receber depósito de ofertas, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão, ofertas de sacrifícios ou oferta de fé que esperam uma colheita gloriosa em Deus. Telefone, chame para comprar, chame para vender, chame para negociação, chame para receber o dinheiro que já estava esquecido, chame para negociar dívidas, baixar a taxa de juros, chame aparelho telefônico, pessoas ao nosso encontro para liberar tudo que estava amarrado, tudo que estava preso, tudo que estava impedido no mundo espiritual, seja solto agora em nome do Senhor Jesus. Haja hoje multiplicação de azeite, multiplicação de farinha, haja compradores para esse azeite, compradores interessados na farinha que o Senhor multiplicou, que eles tenham dinheiros nas suas mãos, muitas vasilhas, muitos potes, muitos recipientes,
muitos e muitos instrumentos para encher-nos de azeite e farinha. Venham as multidões, venham e façam filas, multidões e multidões de pessoas com dinheiro nas mãos e vasilhas vazias para serem cheias e multiplicadas pelo azeite e pela farinha do Senhor. Venham ao nosso encontro as moedas de ouro na boca dos peixes. Nós falamos agora aos cardumes. Nadem ao nosso encontro. Nadem ao encontro da nossa rede. Nadem ao encontro do nosso barco. Venham dos quatro cantos, os homens e mulheres, as provisões e as circunstâncias mais extintas, trazendo recursos financeiros para a provisão financeira, ministerial, espiritual, familiar e pessoal. Nós publicaremos louvores de agradecimento, de testemunho ao Senhor meu Deus por todas as suas maravilhas, por todos os seus grandes feitos, por todos os seus livramentos e suas provisões. Nós e nossa família nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente descansamos. Diremos do Senhor: Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não tememos mal algum. Com autoridade e fé, já anulamos todo o mal no nome de Jesus. Mudamos e anulamos o espanto noturno, a peste perniciosa, a praga, a assolação que visita ao meio-dia, a bancarrota, a bala perdida, o assaltante, o molestador sexual, o sequestrador, a falência e todas as possibilidades de catástrofes. Ainda que habitemos no meio de um povo mau, sem temor de Deus e corruptos ou pervertidos, o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso favor e seremos livres do mal. Somos tão pecadores quanto os construtores que morreram soterrados na queda da torre de Siloé. Porém, decidimos fazer do Senhor nosso socorro e fortaleza. Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos expostos ao pecado e à maldade no mundo corrompido pelo sistema da iniquidade, mas pela fé no sacrifício de Jesus, pela comunhão no ministério do Espírito Santo, decretamos que praga alguma chegará à nossa tenda, mal algum nos sucederá. Falamos para a nossa alma: aquele que crer descansa. Alma, alma, ouça-nos nossa alma. Em nome de Jesus, nós te ordenamos, alma. Entre na sala do banquete, entre na sala do descanso, entre no gozo e na alegria do Senhor. Entre no jardim secreto da intimidade da comunhão. Entre na sala da provisão. Entre no bloco cirúrgico que o Senhor tem lá no céu. Alma, lembre-se de todos os livramentos do passado. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Lembre-se das dívidas que já foram pagas, das crises, das lutas, das brigas que já foram revertidas. Alma, traga à memória algo que gere esperanças. Traga à memória algo que fortaleça e manifeste fé. Alma, em nome de Jesus, nós fazemos você ficar quieta, em silêncio. Todos os sons e todas as vozes da nossa alma sejam silenciadas agora, para que as faculdades do nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, sejam ativados no poder do Senhor, para que nós possamos ouvir e discernir os sons celestiais, o som da voz de Deus, o som da voz de muitas águas. Recebemos o perdão completo e definitivo, a plena absolvição absoluta, mesmo sem merecermos, mas única e exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus. Decidimos estender esse mesmo perdão que de graça recebemos a todos aqueles que nos feriram e pecaram contra nós. Decidimos fugir de toda a aparência do mal. Não queremos nos contaminar. Coloca guardas,
soldados espirituais nos nossos ouvidos, filtros espirituais nos nossos olhos. Ainda que Satanás tenha encontrado pecados não confessados, erros ainda não restituídos ou corrigidos para poder argumentar contra nós diante do Senhor, ainda que exista algum tipo de base legal para acusação, vergonha e constrangimento, peço, Senhor, que desperte o espírito dos intercessores ao redor do mundo para nessa hora se levantarem e orarem ao nosso favor. Mesmo que seja intercessores que nós não conhecemos, levanta nessa hora guerreiros da oração. Mesmo sem entender os detalhes, simplesmente estejam dispostos a se colocarem na brecha do muro espiritual ao nosso favor. Que eles agonizem no espírito de intercessão, que eles agonizem em oração, que eles recebam diretamente do Espírito Santo de Deus um peso de intercessão no espírito de cada um deles a nosso favor, e pela linguagem espiritual dos gemidos inexpressíveis, eles guerreiam ao nosso favor, eles oram e dissipam todo o mal. Que essa intercessão suba como a oração que o Senhor suscitou para que Jesus intercedesse a favor da fé do apóstolo Pedro, para que Pedro não desfalecesse da sua fé em Deus, mas que Pedro passasse pela peneira, pela prova. E ao longo do processo, experimentasse e conhecesse a Deus numa esfera e numa dimensão mais profunda. Nós desejamos amadurecer ao longo do processo. Nós queremos experimentar Deus e o seu poder em meio à pedagogia da dor, em meio à pedagogia da circunstância que estamos vivendo hoje, em meio ao processo de estarmos sendo peneirados. Não deixe a nossa fé desfalecer. Desperte o espírito dos intercessores ao redor do planeta e que eles recebam um peso de intercessão ao nosso favor. Peço que o seu poder se aperfeiçoe e se manifeste nas nossas fraquezas, para que nós não desistirmos e nem desfalecermos e servirmos a Cristo até a morte. Espírito Santo de Deus, não nos deixe fracassar. Senhor, Tu és o Pai perfeito. Nós mergulhamos no Teu ventre. Sabemos que estamos sendo gerados novamente segundo a Sua imagodez, imagem e semelhança perdida lá no Éden. Abraçamos o Senhor por Suas entranhas de misericórdias e pedimos que toda a mucosa negra, toda a gelatina podre, todo líquido de iniquidade seja removido do nosso ser, de toda a nossa estrutura, dos nossos ossos, nossos órgãos vitais, nossas estruturas de compulsividade e dos nossos modelos e padrões de pecados familiares. Modelos de padrões críticos como linguajar torpes, palavrões, manipulação da energia sexual, perversão, ira, violência, homicídio, traição, vingança, roubo, mentira, tudo que está torcido comece a ser removido, comece a ser corrigido e as estruturas de DNA e RNA que surgiram nos nossos organismos, os modelos de iniquidade familiares, como doenças congênitas, como doenças hereditárias, comecem a ser alinhados à palavra da fé, comecem a ser removidas das estruturas de iniquidade em nome do Senhor Jesus. Assim como tocaste nos lábios do profeta Isaías, manda seus querubins tocarem nas brasas vivas acesa no teu altar e tocarem nos nossos lábios também. Faz o mesmo que fizeste com Isaías. Toma todo o nosso ser. Purifica-nos para estarmos em comunhão plena contigo e não morrer. Poder recebermos novos
níveis de unção, de glórias, novos níveis de intimidade e comunhão contigo. Brasas vivas sejam retiradas do altar, que os anjos administradores toquem agora em nosso coração, na nossa mente, na nossa garganta, laringe, faringe, esôfago, no nosso estômago, intestino, aparelho reprodutor e aparelho excretor, nos rins, fígado, pâncreas, bilis comecem a ser tocadas pelas brasas vivas retiradas do altar e toda a estrutura de iniquidade, toda a doença em potencial que esteja adormecida, sejam destruídas para que ela nunca seja ativada, nunca venha se manifestar em nome do Senhor Jesus. E todas as doenças já manifestadas comecem a reverter o seu quadro, comecem a reverter o seu diagnóstico, comecem a ser curadas agora. Toca no pulmão esquerdo, toca no pulmão direito, brônquios, alvéolos, aparelhos respiratórios, veias, artérias, todo o sistema cardíaco, todo o sistema cardiológico. Todas as enfermidades pré-existentes comecem a ser alinhadas à palavra da fé. Haja cura, haja saúde. Não morreremos infartados antes de cumprirmos a identidade e o destino que o Senhor determinou para nós na terra dos viventes. Toca no cérebro, toca na mente, toca na coluna, visita cada uma das vértebras. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora a remoção da iniquidade no límbio frontal, na base do cerebelo. Toca com essa brasa de fogo que limpou os lábios de Isaías. Toca no hemisfério esquerdo, toca no hemisfério direito. Purifica agora a glândula coronária, a tireoide, a pineal, a pituitária. Faça com que toda essa estrutura seja ligada e conectada diretamente ao terceiro céu, à sala do trono, a presença manifesta da glória do Senhor. Nós recebemos os sentimentos do Senhor. Nós nos enxergamos através da cortina do sangue, do jeito como o Senhor nos enxerga. Nós recebemos a mente renovada de Cristo Jesus. Nós recebemos o sistema de valores do reino do céu e tudo aquilo que é tradição religiosa que a nossa família nos ensinou de errado, nós abrimos mão desses ensinamentos familiares. Nós quebramos os vínculos emocionais de dependência e de manipulação com a tradição religiosa da nossa família. E nós nos ligamos totalmente à sala do trono, à presença manifesta da glória do Senhor. Pai, assim como Moisés, nós também ousamos pedir: mostra-nos a tua glória, revela-nos a tua glória, esconde-nos na fenda da rocha, põe a tua mão sobre nós e faça passar sobre nossa estrutura que é frágil toda a sua bondade e misericórdia. Não nos deixe falhar como Moisés, por não ter honrado sua santidade diante do povo, não conquistou Canaã. Morreu no deserto, apenas viu com os olhos. Não permita que isso aconteça conosco. Nos ajude nas nossas inconstâncias, nas nossas fraquezas. Faça de nós semelhante a Josué. Permita-nos subir e conquistar aquilo que o Senhor designou para nós, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, você recebeu esse vídeo de alguém que ama muito a sua vida para que você recebesse o melhor de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Esse texto está em Mateus 10, no versículo 8. Jesus deu essas instruções aos seus apóstolos
quando os enviou a pregarem as boas novas. Um bom exemplo do de graça dai está no livro de Atos, no capítulo 8, nos versículos 18 ao 20. Quando o ex-feiticeiro Simão percebeu os poderes milagrosos dos apóstolos Pedro e João, ofereceu-lhes dinheiro para que eles lhe dessem esse poder. Mas Pedro repreendeu a Simão, dizendo: pereça contigo a tua prata, pois quiseste tomar posse da dádiva gratuita de Deus por meio de dinheiro. Então eu lhe convido a você também enviar esse vídeo que de graça recebeu a todos a quem você ama, e que Deus lhe abençoe.